Olá, seja muito bem-vindo. Muito prazer falar com você. Vou falar aqui nesse vídeo rapidamente sobre o que muda, né? O que vai mudar para você, para nós brasileiros, se essa reforma tributária avançar e for sancionada pelo presidente. Hoje nós sabemos que foi aprovado lá na Câmara, né? Agora vai para o Senado e vão ter discussões aí com relação a essa mudança. Existem vários pontos, né, que vão ser alterados nessa reforma tributária, mas para nós aqui o que interessa é o imposto envolvendo a herança. E esse imposto, ele se chama ITCMD ou ITCD. É o imposto que se paga quando você vai transmitir um imóvel ou vai transmitir bens a uma pessoa. Se for em vida, é a doação. E se a pessoa falece, deixa patrimônio, deixa herdeiros, é o inventário. É o mesmo imposto e a mesma alíquota. Aqui no estado de São Paulo, a alíquota é 4% esse imposto da herança. Só que esse imposto de herança, ele vai variar de acordo com cada estado do país. E a alíquota mínima no Brasil hoje é 2% e o máximo é 8%. Então, nós temos no nosso Brasil vários estados, e cada estado adota a alíquota que achar mais conveniente. Nós temos estados que cobram 2, outros cobram 4, como aqui em São Paulo, outros cobram 6, 5, 8, cada estado determina. Então, eu vou compartilhar com você aqui um slide rápido para você ver como é que é hoje e como é que vai ficar essa questão do imposto da herança, para que você tome ciência disso, tá? Fique por dentro disso e se programe para evitar esse aumento de imposto que vai vir por aí. Então vamos lá. O que é o que vai mudar para você com a reforma tributária, né? O que vai mudar em relação ao seu patrimônio, aos seus herdeiros daqui para frente, com essa reforma se passar? Eu acho que vai passar. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliano Santos, eu sou advogado na cidade de Franca, São Paulo, já há 14 anos, e eu me especializei em ajudar as famílias brasileiras a se organizarem em vida, né, organizarem o seu patrimônio em vida, objetivando 3 pontos basicamente. Primeiro, pagar menos impostos. Segundo, evitar o processo de inventário, que é caro, longo e demorado. E também economizar, com essa organização, economizar para a família muito dinheiro e evitar desgastes emocionais com o processo de inventário. Vamos lá. Qual que é o problema, então, nesse ponto nosso da reforma tributária? É a mudança, né, no imposto da herança, a mudar alguma coisinha. Como é que é hoje? Então, eu trouxe aqui para você a Constituição, tá? Um artigo da Constituição Federal que trata desse ponto que vai ser alterado, porque é a Constituição Federal que dá essa baliza, esse norte aí para essas mudanças que estão ocorrendo. Então, no artigo 155 da Constituição Federal, ela diz para a gente que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-mortes, né, que é o inventário, e doação, seja de dinheiro, seja de imóveis, seja de veículos. Ou seja, quando eu quero transmitir um bem de uma pessoa para outra, se for transmitido por inventário, a pessoa faleceu, deixou patrimônio, só cabe o inventário para transmitir esses bens para os herdeiros. Vai pagar esse imposto de herança. Em São Paulo é 4%. Agora, se em vida eu quero doar os meus bens para os meus herdeiros, vai pagar o mesmo imposto de doação, da herança aí, mesmo imposto do inventário, que também é 4%.
Na sequência aqui, no artigo 155, inciso 2, ele diz que, relativamente aos bens móveis, títulos de créditos, né, que ele está falando sobre dinheiro, sobre investimento, sobre aplicações financeiras. Hoje, se você tem aí na sua conta dinheiro, se você tem investimentos, a Constituição diz que compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou onde tiver domicílio o doador. Então, se a pessoa faleceu, por exemplo, em Minas Gerais, o inventário vai ter que correr lá em Minas Gerais. Se a pessoa falece, é, se a pessoa falece lá no Espírito Santo, então o inventário vai ser processado no estado aonde essa pessoa faleceu, tá? Como é que vai ficar agora com a mudança? Esse mesmo artigo 155, nesse inciso 2, vai falar para a gente que, relativamente a esse dinheiro, a esses títulos, a esses créditos que essa pessoa que faleceu deixou, não muda muita coisa, né? Mas diz que compete ao Estado onde era domiciliado o decújios, ou seja, onde a pessoa faleceu é que vai ser inventariado isso aí. E o que é relevante para a gente aqui? É o acréscimo desse inciso sexto, que está acrescentando esse inciso número 6 aqui, que antes não tinha, e que vai dizer para a gente que esse imposto da herança ele vai passar a ser progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Ou seja, quanto maior for o patrimônio, mais impostos esses filhos, esses herdeiros vão precisar recolher. Hoje, uma alíquota aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%. Se é 50 mil, se é 100 mil ou se é 10 milhões, paga-se 4%. Agora vai haver esse ajuste. Então, quanto maior o patrimônio a ser transmitido, maior será a alíquota. Ele vai progredir de acordo com a quantidade, o valor desse patrimônio. Então, é isso que é a grande mudança aqui vai ser essa progressão de alíquotas, né, para transferir. Não é nenhuma novidade, porque alguns estados já adotam essa alíquota progressiva, como no Rio de Janeiro, por exemplo, mas isso tende-se a padronizar para todos os estados. E um outro detalhe é que esse teto de imposto da herança, que hoje é 8%, ele vai não tem nada definido nessa mudança, mas a gente sabe que o Senado ali está se articulando para subir esse teto de 8% para 20%. Esse teto, mudando de 8% para 20%, não consta nessa reforma tributária aqui, porque é algo à parte que precisa ser definido pelo Senado. Tá? E qual que é a solução, então, para que você e a sua família não caia nesse problema dessa reforma tributária? A solução para isso é você agora, né, que sabendo dessas mudanças, sabendo desse ônus que vai recair aí sobretudo sobre os seus filhos, né, porque são eles que vão receber o seu patrimônio. Então, a solução é, antes de acontecer essa reforma, você se planejar, fazer um planejamento patrimonial. E é recomendável que você faça isso antes da reforma, porque se você já tiver isso organizado, após ser aprovado, após ser sancionado isso pelo presidente, aquelas famílias, aquelas pessoas que já possuem esse sistema organizado, esse planejamento pronto, eles não vão ser afetados por essa mudança. Então, se houver essa mudança de aumento de alíquotas progressivas, ou mesmo se o percentual desse imposto for para 20%, se você em vida já organizou isso, seus filhos não vão ser penalizados, tá?
Então, o que que você pode utilizar já a partir de hoje, a partir de agora, para fazer esse planejamento? Existem no direito, no nosso ordenamento jurídico, algumas ferramentas que você já deve ter ouvido falar. A primeira delas, por exemplo, você pode fazer um testamento ou você pode fazer uma doação dos seus bens já para os seus filhos agora, transmitir isso em vida. E é o que eu te sugiro, que a gente trabalha, é a holding familiar. Então, esses três elementos aqui são instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essa transmissão desses bens em vida para os nossos filhos e evitar que essa mudança na lei, essa reforma tributária atinja os nossos filhos, atinja o nosso patrimônio. E por que a holding familiar? Porque esses instrumentos aqui, doação, testamento, seguro de vida, são institutos arcaicos, antigos, desde 1916. E eles são caros da mesma forma que o inventário, custam muito dinheiro. Além disso, eles tiram de você que é pai, você que é mãe, você que é o dono desse patrimônio, o poder de continuar gerindo isso enquanto você for vivo. Então, a gente busca instrumentos mais atualizados, mais robustos, né, mais modernos. E a gente optou, então, por trabalhar com a holding familiar. Por que, então, a holding familiar é tão mais interessante? Vou citar para você alguns pontos aqui. Primeiro ponto, a holding familiar é um instrumento jurídico totalmente lícito, totalmente permitido aqui no Brasil desde 1976. Só que antes, essa holding, esse instrumento, só estava disponível às grandes empresas, às famílias muito ricas aqui no Brasil. E hoje, né, a gente adaptou isso para as famílias de classe média alta, e você pode muito bem implementar isso na sua família. Se você que tem herdeiros, você que tem patrimônio, imóveis, né, ou investimentos, aplicações financeiras, não importa a quantidade nem o valor disso. Mas se você preenchendo esses dois requisitos, de ter herdeiros e ter algum patrimônio, você já é uma pessoa interessada, né, em fazer uma holding familiar. A holding familiar ela vai encaixar no seu caso. Só que quem vai se beneficiar disso lá na frente são os seus filhos. Por quê? Porque você não precisa da holding para nada. Quem vai precisar disso um dia serão os seus filhos. Quando você não mais estiver aqui, para que esses bens sejam entregues para os seus herdeiros. Se você não organizar isso agora, enquanto você está vivo, eles vão ter que passar por esse problema do inventário. E com essa reforma tributária, pode ter certeza que eles não vão receber 100% do seu patrimônio. Boa parte disso, até 40% desse patrimônio, pode ficar pelo caminho. Vai ficar com o Estado, com pagamento de impostos, vai ficar com advogados, com pagamento de honorários, cartórios, mais cartórios. Então, tem muita gente esperando para poder, né, tirar um pedaço desse patrimônio. Agora, se você faz isso através de uma holding, que é um instrumento moderno, eficiente, né, que os países de primeiro mundo já adotam há séculos, você vai evitar esses problemas aí na sua família. Uma segunda vantagem da holding é que ela chega a ser até 87% mais barato que um processo de inventário. Isso mesmo que você ouviu. Quando se compara ali as despesas de um inventário com o custo para implementar uma holding, em muitos casos chega a economia da holding comparada com o inventário chega a 87% de economia. Outro detalhe importantíssimo, quando você tem essa holding, mesmo fazendo essa estruturação, já passando essas cotas para os seus filhos em vida, você garante que os seus filhos vão receber 100% desse patrimônio
e que você, pai, você, mãe, enquanto você for vivo, você vai ter a rédea desse negócio na sua mão. É você que vai poder vender, trocar, alugar, comprar. Você vai poder fazer tudo, continuar fazendo tudo que você faz hoje com esses bens no seu nome. E os seus filhos não precisam te autorizar a fazer isso, tá? Você tem esse controle. E na falta sua, na falta do seu companheiro ou companheira, esses bens já vão estar todos no nome dos seus filhos. E aí eles assumem lá na frente, um dia, o controle desse patrimônio. Então, esse aqui são algumas vantagens da holding, tem outras, tá? Por exemplo, se você aluga imóveis, tem renda de aluguéis, você consegue também reduzir o imposto. Na pessoa física, chega a 27,5% o imposto de renda sobre esses aluguéis dos imóveis que você tem. Quando você traz isso para uma holding, você vai pagar em torno de 11,33%. Então, é mais da metade de economia com relação a impostos. Então, eu quis trazer isso para você ver o que vai mudar com a reforma, tá? E trazer esse instrumento, te orientar com relação à holding, que é um instrumento totalmente lícito, econômico e que mantém o controle com os pais donos desse patrimônio. Aqui tem os nossos contatos, se você quiser saber mais, entre em contato conosco no WhatsApp, telefone, e eu terei o maior prazer em te ajudar ou responder as suas dúvidas, se você tiver. Também pode deixar aqui embaixo desse vídeo que eu vou te esclarecer, tá bom? Um forte abraço e obrigado por estar aqui, pelo seu interesse. Até mais.